Se você quer saber como a teoria das restrições contribui de forma significativa no ambiente de produção para estoque, vem comigo. Dando sequência aos nossos bate-papos voltados para produção, mais uma vez, olá meu caro amigo Guilherme, como é que você está? Tudo em paz? Bom dia, Fabiano, tudo bem contigo? Bom dia, eu estou bem, obrigado, e você? Tudo bem. Maravilha. Meu caro Guilherme, vamos ao que viemos. Hoje o nosso bate-papo vai ser voltado para como a solução do tambor pulmão-corda, mais conhecido como TPC, da teoria das restrições, contribui nos ambientes de produção para estoque, certo, Guilherme? Sim. Vamos Maravilha. lá. Vamos lá. Então, são 5 perguntas que o Guilherme e eu aqui nos preparamos para passar para você o melhor conteúdo aqui no canal A Teoria das Restrições na Prática. E o primeiro, aliás, se você não se inscreveu, não deixe de se inscrever. A primeira pergunta é, meu caro Guilherme, quais são as características do ambiente de produção para estoque? Então tá bom. Nesse ambiente, ele também tem um outro nome muito conhecido também, que é o que eles chamam de ambiente de produção para pronta entrega, né? Ou seja, aqui nesse tipo de ambiente, a principal característica é que a empresa não aguarda receber um pedido de cliente para que ela comece a disparar e fazer a produção, ou seja, ela vai querer manter um determinado nível de estoques, tá? Nesse tipo de ambiente, normalmente o produto é um produto que atende uma necessidade de um número grande de clientes, tá? A gente vê muito esse tipo de produto sendo vendido em varejistas, atacadistas, né? E exemplos mais comuns são os produtos de bem de consumo, ferramentas, insumos que são utilizados em produção, matérias-primas, né? Todos esses produtos têm essa característica específica. A maior parte deles seriam vendidos de atacadistas e varejistas, mas às vezes também tem transações que acontecem entre empresas, né? O B2B. Uma outra característica do produto é que normalmente são produtos que têm um ciclo de vida mais longo, tá? Chegando até a vários anos. E ao longo desse período são produtos que não sofrem mudanças significativas, eles se mantêm mais ou menos estáveis do ponto de vista de características, tá? Uma outra característica desse tipo de ambiente é no que diz respeito ao mercado, tá? Os volumes de produção, os volumes de venda são relativamente grandes, né? Eles são volumes significativos, até porque eles atendem um grande número de clientes, né? E uma outra característica do mercado é que os clientes, eles normalmente não estão dispostos a aguardar muito tempo para receber o produto. Então, aquele conceito que a gente falou de tempo de tolerância, tá? O tempo de tolerância é curto. Normalmente, é simplesmente, eu diria, o tempo de colocar o pedido, ser processado e ser transportado para os clientes, tá? Então, essas são as duas características de produto e mercado. No que diz respeito eu diria, os desafios, as maiores reclamações, para esse tipo de ambiente, o principal problema, a principal reclamação é a disponibilidade de produtos. Ou seja, um cliente vai lá, quer comprar o produto não está disponível na prateleira, né, e ele é obrigado a aguardar um certo tempo para receber o produto. Pode até causar situações em que o cliente realmente, pela própria necessidade, fala, não, então para mim eu não aceito essa condição. Então, a ruptura eu diria, um dos principais fatores chaves dentro desse ambiente, um dos principais desafios. E o outro desafio que também é que esses ambientes a característica deles é que eles têm uma combinação de rupturas por um lado, né, falta de produtos de um lado e excesso de alguns produtos de outros, né, principalmente aqueles produtos que têm um giro bem mais baixo. E as fábricas, normalmente, em função desse problema de desbalanceamento de estoque, ou até de problemas que normalmente eles dizem que os problemas de excessos e faltas, né, são decorrentes de problemas de previsão. E quando você tem esse tipo de problema de previsão, né, ou seja, a previsão de vendas diz uma coisa, eles não conseguem atender essas previsões, né? O pessoal
costuma dizer que essas mudanças que são necessárias para atender as demandas de clientes acabam causando problemas de produtividade também. Então, produtividade também é uma outra reclamação característica desse tipo de ambiente. Bacana, Guilherme, bacana. Você deixou claro não só as principais características, mas os principais desafios, né, desse ambiente de produção para estoque. E aí você já me deu a oportunidade, se levantou, então eu vou cortar para a segunda pergunta. Dito isso, Guilherme, a partir dessa sua excelente explicação, quais são, por favor, as principais iniciativas das empresas que geralmente elas tomam para lidar com esses desafios que você trouxe aqui? Sim, eu diria que as mais comuns são duas abordagens que são, eu diria, bem diferentes no ponto de vista de conceito, de qual direção que eles vão tomar com relação à parte da solução. A primeira abordagem, né, que tem sido utilizada há um certo tempo é o conceito de as empresas tentam melhorar a acuracidade das previsões, tá? Ou seja, eles tentam gerar cada vez mais processos detalhados, né, de planejamento e com planejamentos que são cada vez mais frequentemente atualizados, tá? E muitas vezes eles lançam mão de ferramentas super sofisticadas, como inteligência artificial, machine learning, para justamente tentar acertar no nível cada vez mais granular, ou seja, no nível do SKU, qual que é qual que é a previsão de vendas que eles vão ter. Eles tentam realmente acertar isso, tá? E muitas vezes eles usam essas próprias previsões, usando ferramentas até mais complexas, de fazer simulação considerando essas previsões e todas as limitações que o próprio sistema tem do ponto de vista de capacidade, ou seja, na parte de logística, na parte de produção, na parte de transporte, e tentam, através disso, achar um melhor trade-off, tá? Para conseguir atender o melhor nível de serviço e a melhor produtividade possível, ou seja, eles tentam, através disso, uma otimização do próprio sistema, né? Além disso, você vê que se fala muito em indústria 4.0, né? Um dos focos também dessas empresas é investir dinheiro, né, em termos de controles, né? Fazer controles cada vez mais acurados do chão de fábrica, né? Medir onde é que tem, ou seja, verificar qual o nível de estoque que tem em cada ponto da cadeia de suprimentos, até dentro da própria produção, onde é que está localizado um determinado pedido, ou seja, tem um investimento grande em sofisticação, né, dentro dessa direção que o pessoal toma, né? Agora, o interessante é que, apesar de todos esses esforços, né, e investimentos que estão sendo feitos, e os problemas, eu diria, os desafios, eles ainda persistem, né? E a gente entende que esses problemas existem ainda porque, dentro dessa solução, existem alguns conceitos que são extremamente, eu diria, complexos de serem tratados. Por exemplo, quanto mais detalhado é o planejamento, ou seja, quanto mais granular, pior é a acuracidade que eu tenho desse planejamento, tá? Ou seja, se eu faço um planejamento, quanto vai vender um determinado item em uma determinada loja, né, a variabilidade dessa previsão, ou a acuracidade dela é muito baixa, tá? A gente sabe que quanto mais agregado o planejamento, mais as oscilações se compensam, né? Ou seja, você tem uma agregação maior e você, estatisticamente, tem uma previsão com maior acuracidade. E o segundo fator é que a gente tem visto um aumento muito grande do sortimento das empresas, ou seja, tem cada vez mais produtos e o ciclo de vida desses produtos está cada vez menor, tá? Ou seja, essas previsões estão ficando cada vez menos confiáveis. E a gente entende que essa tendência ela vai continuar, ou seja, vai aumentar o número de ofertas para os produtos e a chance de você conseguir acertar vai ser cada vez menor, tá? E a gente tem que lembrar também que, apesar dessas mudanças aí do ponto de vista de tecnologia, os paradigmas e políticas de otimização local, eles prevalecem ainda nesses ambientes, né? O que faz com que as distorções que a gente tem nas previsões, elas acabem sendo amplificadas, tá? Porque o que acaba acontecendo? No intuito de tentar otimizar os recursos, o pessoal acaba direcionando a alocação para produzir coisas que não deveriam ser produzidas. E, ao mesmo tempo, não produz
o que deve ser produzido, ou seja, levando a questão de rupturas e excesso de estoque, que é justamente o desbalanceamento. Então, essa eu diria é a primeira via, a primeira direção que as empresas estão tomando. Existe uma outra via que está sendo adotada, principalmente por empresas, né, que trabalham muito mais com bens de consumos de alto giro, tá? Que é o conceito de tentar reagir o mais rápido possível ao que a realidade nos está sinalizando. Tá? Significa capturar a informação do consumo e reagir muito rapidamente de acordo com isso. Que foi basicamente a direção que o próprio Taiichi Ohno e o Goldratt tomaram quando eles desenvolveram o sistema Toyota de produção e o próprio Goldratt no próprio TPC. Tá? E basicamente a ideia aqui essencialmente é em cima de duas direções, ou duas principais premissas. A primeira é trabalhar com uma cadeia puxada, ou seja, todo o gatilho do que a empresa vai produzir vai ser baseada simplesmente no próprio consumo, ou seja, eu vou ressuprir algo que está sendo consumido. E a segunda é você encurtar significativamente o lead time, ou seja, desafiar as políticas práticas que a empresa tem, né, de forma que o foco total é reduzir o lead time e o equivalente dele, que é o fluxo, focar em melhorar o fluxo. Tá? E isso proporciona uma flexibilidade necessária para compensar todas as variações inerentes que tenham dentro da demanda, né, o que a gente sabe que vai acontecer, e no próprio sortimento, tá? No suprimento, desculpa. Então, a boa notícia, na verdade, é que cada vez mais empresas estão indo nessa direção, principalmente empresas que trabalham com varejistas, né, varejista de alto volume, como supermercados e farmácias. O pessoal já trabalha com esse conceito de tentar fazer a reação o mais rápido possível. Perfeito, doutor. Eu sempre tomo a liberdade de pensar suas falas para poder duas coisas. Mais importante, aprender um monte de coisa que eu não sabia com você e reforçar alguns dos poucos pontos que você mesmo, inclusive, já me ensinou. A questão do trade-off, né? Então, como o Goldratt nos ensinou, inclusive, talvez um dos piores lugares para nós ficarmos é no meio do conflito, né? Entre aumentar ou não o estoque, como você bem colocou, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho. O outro ponto que você também bem colocou, que inclusive nós estamos estudando às quintas-feiras no grupo de estudo do TLC Thinking, é muitas vezes a granularidade do planejamento é a buscar a certeza na incerteza. Né? Exatamente. É o tópico do segundo capítulo do livro do Shai. Né? Ele aborda exatamente essa questão de você tentar impor certeza na incerteza. Né? E tentar fazer previsões com cada vez mais granularidade. Você piora, na verdade, a própria qualidade da sua previsão. E tem um outro aspecto também, né, que eu mencionei. O pessoal faz uma reprogramação mais frequente. Né? E essa reprogramação mais frequente, né, é o que a gente chama de tentar otimizar no ruído. Ou seja, você começa a mexer no processo, e quando você mexe no processo e coloca novas mudanças e alterações, você faz com que o sistema ou o processo oscile mais ainda, o que vai fazer com que a dispersão seja maior ainda. Você vai aumentar a dispersão das previsões. Então, isso vai exatamente na direção oposta ao que a gente entende que seria a direção correta para lidar com esses desafios. E por falar nisso, então, já que você levantou mais uma vez, vamos rolar a bola para frente. Dentro desse ambiente que você bem descreveu, Guilherme, em relação aos desafios do ambiente de produção para estoque, como é que funciona o tambor pulmão corda, o TPC, neste ambiente, por favor? Primeiro, o nome que o Goldratt deu para esse tipo de solução para produção para estoque é MTA, quer dizer, é um acrônimo de Make to Availability, ou produzir ou distribuir para disponibilidade. Por que ele fez isso? Ele quis realmente fazer uma diferenciação do que é mais conhecido como o MTS, que é produção para estoque, né, ou produção ou distribuição para estoque. Por quê? Porque no modelo MTS, a definição dos níveis de estoques, né, padrão, ou seja, a norma, elas são normalmente baseadas em previsões, né, que são fornecidas pelos próprios clientes para essas empresas.
Então ele quis fazer uma diferenciação, né, da solução de TOC para a solução que é conhecida no mercado, até para deixar isso bem claro, essa diferenciação. O grande desafio nesse tipo de ambiente é você conseguir sincronizar a cadeia de ponta a ponta, tá? E o ponto de partida, como a gente já tinha mencionado nos vídeos anteriores, é sempre a demanda, ou seja, a demanda é o tambor, é ela que define basicamente o ritmo com que o sistema como um todo tem que trabalhar, tá? Ou é a base do planejamento, tá? Agora, para que a gente consiga sincronizar esse tipo de ambiente, como a gente mencionou anteriormente, o mais importante é a gente conseguir reagir o mais rápido possível. E para que a gente consiga reagir o mais rápido possível, a gente tem que desacoplar os elos da cadeia de suprimentos, tá? É até de uma certa forma contraintuitivo, porque eu tenho que pegar e quebrar essas ligações rígidas que existem dentro do próprio sistema para que o sistema consiga reagir mais rápido. Como é que se faz isso? É definindo-se pontos de armazenagem em determinados elos da cadeia de suprimentos, que nada mais são que são basicamente estoques que a gente estabelece, estoques estratégicos que a gente estabelece e que na nossa nomenclatura a gente chama de pulmão, que é um alvo de estoque que eu tenho definido para justamente, uma vez que eu tenho uma demanda, eu já, ao invés de soltar um pedido de produção, eu vou tirar primeiro desse estoque e a partir do momento que eu tiro desse estoque, ele vai disparar sim o ressuprimento para esse estoque. Então, é uma ligação que acaba se fazendo dentro do sistema, mas fazendo isso de uma forma a desacoplar alguns elos da cadeia de suprimentos, alguns elos estratégicos, tá? Os pulmões, eles vão funcionar como amortecedores para compensar a variabilidade de demanda e a variabilidade do próprio fornecimento, tá? Ou seja, ele protege, a ideia é proteger o elo seguinte da cadeia. E fazendo isso sucessivamente, a gente vai ter desde da proteção da ponta final até o processo inicial, que é o abastecimento de matérias-primas, tá? Como é que se calcula esse pulmão? Essencialmente, ele leva em consideração duas coisas. O máximo consumo dentro do lead time de suprimento, daquele elo especificamente da cadeia, tá? Ou seja, ele vai sempre levar em consideração a capacidade de reação desse elo, tá? E vai fazer a análise de quanto é que eu tenho que manter de estoque, que seria o equivalente a de quanto tempo eu tenho de proteção até que eu tenha uma falha de ressuprimento para o elo seguinte. Então, o pulmão, nesse caso, é um pulmão de estoque, mas ele representa, de uma certa forma, o tempo, que o próprio cálculo do pulmão, ele leva em consideração o lead time de ressuprimento. Então, a gente falou do tambor, que é o mercado, né, que dispara toda a cadeia para trás. A gente falou dos pulmões, que são os amortecedores para a gente garantir que a cadeia tem uma flexibilidade de reação rápida. E tem a corda. O que é a corda? A corda é basicamente a programação de todos os recursos. Que no caso específico do MTA, ele leva em consideração duas coisas. O alvo de estoques que eu tenho e quanto de estoque eu tenho já disponível no pipe da cadeia. Ou seja, estoque em mãos, mas em processo, eventualmente, que esteja em produção dentro da cadeia, tá? Isso é que vai definir a quantidade que eu vou ter que ressuprir, tá? A diferença entre o alvo e o estoque no pipe. Essa é a quantidade que vai ser disparada para ressuprir, né? E basicamente ele vai definir quanto e quando vai ter que ser ressuprido, tá? Fazendo uma analogia com o sistema Kanban, tá? O pulmão é a quantidade de cartões que você coloca no Kanban. E cada cartão de Kanban é a corda, é a quantidade que eu estou disparando para ser ressuprida, tá? Além disso, obviamente, tem, como a gente tinha mencionado no próprio MTO, tem um sistema de prioridades de cores, né, que são as mesmas cores, preto, vermelho, amarelo, verde, no caso também o ciano, né? O preto, no caso aqui específico, é a ruptura. O vermelho é o estoque muito baixo em relação ao alvo, existe um risco grande de você ter a ruptura. O amarelo é o nível intermediário. O verde é o estoque seguro, eu diria, né? E, basicamente, o ciano é o estoque em excesso. Mas ele segue, é importante enfatizar que o TPC MTA, ele tem segue a mesma prioridade de cores que o sistema desenvolvido pelo Goldrich para a solução de MTO, né? Só que tem um outro elemento adicional dentro dessa solução, que é o que a gente chama de gerenciamento dinâmico do pulmão. Por quê?
Porque a gente sabe que a demanda e o próprio suprimento, a capacidade da cadeia de reagir, ela pode variar ao longo do tempo. Então, isso suscita a necessidade da gente pegar e criar mecanismos de pegar e fazer ajustes, né, adequados nos níveis dos pulmões para conseguir adequar. Ou seja, se a demanda começar a crescer muito e os estoques começarem a baixar muito, eu tenho que pegar e ajustar esses pulmões, eu tenho que aumentar esses pulmões. Tá? A mesma coisa, se a demanda começar a cair muito, por exemplo, eu posso ter uma necessidade de, não precisaria ter uma quantidade de estoque tão grande. Tá? Só que ele não leva em consideração algoritmos complexos. Basicamente, ele verifica qual é a condição de estoque em mãos e compara com o alvo. Tá? Porque aquela situação do estoque em mãos, ela vai capturar toda a variabilidade que eu tenho dentro do processo, tanto no que diz respeito à demanda, quanto à capacidade do próprio elo de reagir. Tá? Então, esses são os elementos. O tambor, né, que é a demanda, o pulmão, que são os amortecedores que a gente coloca nos elos, a corda, que são as programações de disparar quando e quanto tem que ser produzido, as cores, o sistema de cores e o gerenciamento dinâmico de pulmão. Esses são os elementos da solução. Excelente, Guilherme. A partir daí, dessas características que você nos trouxe do TPC no ambiente de produção para estoque, quais são, inclusive já batemos um papo com foco em medidores de desempenho, inclusive, né? Sim. Então, vamos dar um zoom maior ainda. Quais são os principais medidores de desempenho nesse ambiente, né? À luz da teoria das restrições, e como a solução que você tão bem está nos trazendo hoje aqui ajuda a melhorar, a otimizar esses medidores, Guilherme? Ok. Nesse tipo de ambiente, a gente sabe que o principal objetivo é ter o estoque certo, no lugar certo, no momento certo. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem como indicadores? Dois aspectos que a gente tem que levar em consideração. Na verdade, medir o nível de serviço e medir o balanceamento de estoque. Tá? Então, primeiro indicador que é extremamente importante nesse tipo de ambiente é o que a gente chama de disponibilidade. E a gente mede isso através do nível de ruptura. Nível de ruptura é todos os SKUs ou itens que eu quero manter em estoques, eu verifico qual é o nível de estoque que eu tenho. Se eu tiver ele zerado, eu estou em rupturas. Tá? Eu verifico todos os itens que eu tenho, conto o número de itens que eu tenho, quantos itens estão em ruptura em relação ao total, e aí eu meço o meu nível de ruptura e faço essa medição. Normalmente a recomendação é que se faça isso diariamente, tá? A gente faça um acompanhamento diário desse nível de ruptura. No nosso caso, a gente mede pelo número de pretos, né? Que a gente tem o número de SKUs que estão em preto em relação ao número de SKUs no total, tá? O nosso objetivo, obviamente, para esse indicador é ter uma disponibilidade mais próxima possível de 100%. Principalmente, né, para aqueles itens que são itens de maior giro. Esses itens realmente a gente tem que garantir absolutamente 100% de disponibilidade. Tá? O outro indicador, aí que está relacionado muito mais ao balanceamento de estoque, normalmente os excessos de estoques. A gente mede isso basicamente analisando o meu estoque no meu pipe, comparo esse estoque com o meu estoque que eu tenho definido como pulmão. Então, por exemplo, se eu tiver um item que eu tenha 150 unidades, né, e eu tenha 100 de alvo, eu estou com 50 em excesso. Então, o nosso objetivo também é ter um nível de excessos cada vez mais baixo. Tá? Se a gente falar um outro indicador muito relacionado ao ambiente, aí está mais na parte de distribuição, que usa o mesmo tipo de conceito, é o giro de estoque, que é normalmente o ganho, né, que é aquela medição que a gente tem em teoria das restrições, o ganho dividido pelo inventário total, que dá é um proxy, na verdade, de quantos meses de estoque eu sou obrigado a carregar. E nesse caso, o meu giro de estoque, o objetivo é que eu aumente ele de forma significativa. Né? Quanto maior, melhor. Então, são basicamente esses três, eu diria, os três principais indicadores dentro de um modelo, né, o TPC tipo MTA. Existem alguns outros indicadores de produtividade também, é mais de fábrica, né? Na verdade, seria o ganho dividido pela despesa operacional, mas isso eu diria que são indicadores que são secundários em relação ao indicador principal, que é o nível de serviço. Tá?
Como é que basicamente a solução busca atender a essas condições dos indicadores? Como a gente disse, o foco da solução é tentar reagir o mais rápido possível, e para isso eu tento reduzir o meu lead time, tá? Quando eu reduzo o meu lead time, a minha disponibilidade aumenta, porque a minha capacidade de reação, caso aconteça alguma variação de demanda, ela é muito maior. Então, a chance de eu conseguir atender essa demanda acaba sendo maior, tá? Além disso, quando eu reduzo o meu lead time, os meus pulmões naturalmente acabam sendo ajustados para baixo, tá? Ou seja, eu tenho pulmões menores, o que faz com que o teu nível de estoque acabe se equilibrando num nível mais baixo, tá? E o ressuprimento puxado, ele acaba garantindo que eu não gere esses excessos de estoques, porque eu estou realmente tentando responder em cima da demanda, ou seja, eu tenho demanda, eu vou produzir, não tenho demanda, eu não vou produzir, tá? E a própria gestão dinâmica, ela vai garantir que esses estoques, os pulmões, né, estejam sempre ajustados conforme a minha característica de reação da cadeia do elo, né, ou seja, a reação da minha cadeia, naquele elo da cadeia de cadeia completa, e também as minhas variações que eu tenho de demanda. Então ele faz esse ajuste de forma dinâmica, ou seja, ele faz uma atualização diariamente, ele analisa item a item, quais itens têm que ser ajustados para cima e quais itens têm que ser ajustados para baixo, ou seja, quais pulmões têm que crescer e quais pulmões têm que reduzir. Excelente, Guilherme. E, cara, com base em tantos executivos que você já formou, com base em tantos colaboradores que estão com a unha cheia de graxa embaixo, estão com cheio de graxa debaixo da unha, que você também já formou, e tantos resultados que você já gerou, né, nos projetos que você geriu. Quais são, na sua visão, os principais pontos de atenção na implementação dessa solução no ambiente de produção para estoque? Tá, então, assim, acho que o primeiro ponto é que a gente, como a gente tinha comentado anteriormente no próprio vídeo que a gente fez sobre o MTO, a gente tem que ter, primeiro, um bom diagnóstico do ambiente, para entender onde é que a gente vai posicionar esses pulmões e quais o nível de proteção que a gente quer definir, né? Verificar exatamente quais são as características do ambiente, quais são os principais efeitos, quais são as principais políticas, né? Fazer a modelagem de acordo com essa análise que foi feita, né? E depois fazer um controle de execução de forma que o pessoal respeite, principalmente a corda, né? Na verdade, os pedidos que têm que ser produzidos e o sistema de prioridade de cores, né? Esse é o básico, diria, para a gente conseguir garantir uma boa implementação, uma implementação que seja robusta e que realmente gere os resultados esperados, né? O segundo ponto de atenção, que é fundamental, principalmente em todos os ambientes, mas nesse ele é mais crítico ainda, é que existe uma necessidade de ter uma capacidade protetiva assegurada nesse tipo de ambiente, tá? Porque ele acaba gerando um círculo vicioso. Okay? Quando você tem uma falta de capacidade protetiva, o que acontece é que as rupturas começam a crescer. Quando as rupturas começam a crescer, o que acontece é que o próprio gerenciamento de pulmão vai dar recomendações para que os pulmões acabem aumentando. Quando você acaba aumentando os pulmões, os pedidos de ressuprimento acabam aumentando em tamanho. Quando você aumenta o tamanho dos pedidos, vai aumentar a carga na fábrica. Quando você aumenta a carga na fábrica, você reduz a capacidade protetiva. Então você entra num círculo vicioso. Então a forma de você não cair nesse círculo vicioso é sempre assegurar capacidade protetiva, como a gente tinha recomendado, no mínimo 20% de capacidade protetiva, tá? Acho que esse é o primeiro ponto. Agora, a questão é que o sistema ele pode dar sinais de alerta para verificar se você tem problema de capacidade protetiva ou não. Como é que a gente vê no próprio TPC? A gente verifica como é que está a tendência do nível de ruptura, o número, a quantidade de itens do preto e vermelho também, que são itens que estão no item crítico. A gente verifica se o percentual deles começa a crescer, isso é uma sinalização muito forte de que você começa a ter um problema de capacidade protetiva dentro do ambiente.
Então, a primeira coisa que tem que fazer nesse tipo de ambiente é colocar mais capacidade protetiva. E se isso não for possível, neste caso você tem que pegar e cortar as recomendações de aumento, porque senão você pode fazer com que o sistema fique cada vez pior, na verdade. Tá? Sim. Você vê que mesmo numa implementação bem feita seguindo as regras, né, se alguns detalhes não forem atentados, né, capacidade protetiva, né, esse eu acho que é o principal, e seguir realmente as regras, você pode ter situações que você vai começando a degradar o desempenho do sistema. Tá? E essa é a pior coisa que pode acontecer, tanto no que diz respeito à implementação, como porque isso impacta diretamente no nível de serviço da empresa e pode afetar, inclusive, as vendas. Perfeito. Então, vou checar meu entendimento dessa sua última resposta. Significa, então, que os dois extremos, quando eu tenho ruptura, eu tenho problema com a minha imagem, com a minha reputação com o mercado, e eu tenho problema porque, de fato, eu estou perdendo venda. Logo, eu estou sendo menos rentável para o acionista. E a recíproca talvez também seja verdadeira, né? Ou seja, quando eu estou com um enorme excesso de capacidade, de produção dentro da minha linha... De estoque, né? Que você vê através de estoque. Exato, eu também acabo tendo um rebote disso também. E, Guilherme, apesar de que eu disse na chamada desse nosso bate-papo que eram apenas 5 perguntas, eu vou tomar a liberdade em pleno feriado de 7 de setembro, você gentilmente está, apesar de você também estar trabalhando, né, de fazer uma última pergunta aqui. A pergunta é a seguinte, cara, com base nisso tudo que você falou, afinal de contas, esta solução, ela cabe única e exclusivamente, então, Guilherme, para empresas que têm um grande lastro econômico e financeiro para poder adquirir grandes softwares de gestão, ou seja, tem que fazer um investimento muito pesado em software. Como é que é? Você balançou? Não. Me fala um pouco mais. Na verdade, não, né? Porque você vai numa outra direção, uma direção de simplificação ao invés da direção de sofisticação. É óbvio que em alguns ambientes, até pelo número de SKUs, né, é necessário realmente a gente ter algum investimento adicional do ponto de vista de software, né? Que a gente tem o próprio software, o Ambit, que já tem todo o conceito, na verdade, da solução, os algoritmos todos já baseados em TOC para implementar, mas ele vai numa direção exatamente oposta da sofisticação. Porque, veja, com sofisticação, os custos, né, a quantidade de atenção gerencial é muito maior. Tá? No caso nosso, que está na direção inversa, que foi a direção que o próprio Goldratt tomou quando fez o desenvolvimento das soluções, ele começou a solução lá atrás com uma solução que era extremamente complexa. Os primeiros APS, os APS que tem hoje, eles são baseados na primeira solução que o Goldratt desenvolveu lá atrás, que era o OPT. Que, à medida que ele foi desenvolvendo o próprio APT, ele começou a perceber que realmente ele estava indo numa direção de sofisticação que era muito grande. Que ele conseguia, através de uma solução mais simples, onde ele iria focar em cima somente de um elo na cadeia de suprimentos, e em cima desse elo, que é a restrição, ele iria ditar todo o ritmo da cadeia como um todo, tá? Ele começou a simplificar essa solução, tá? Então, eu diria que a solução que a gente implementa, ela é muito mais simples, tá? E muito menos custosa para as empresas do que a solução de você ir seguir numa direção de tentar sofisticar, ter algoritmos cada vez mais complexos para melhorar a curiosidade de produção, estabelecer controles cada vez maiores, tentar fazer simulações onde você tenta fazer otimizações, que na verdade, como você bem lembrou, você não resolve o problema, você está tentando achar, na verdade é o cobertor curto, né? Que você resolve um tipo de problema e normalmente você descobre outro, ou seja, melhora o teu nível de serviço, mas você ainda acaba pagando com um custo adicional, né? Então, a solução, na verdade, que a gente tem de realmente seguir no sentido de reagir muito mais rápido, ela é muito mais efetiva, até do ponto de vista de custo, do que das outras soluções, e mais simples de implementar também. Um tempo mais curto,
tá? E que requer menor atenção gerencial do que o pessoal tem hoje. Tá? Então, isso acaba, inclusive, reduzindo os custos no geral. Porque quanto mais simples, menos processos, menos controles você tem que implementar, mais as pessoas têm condição de fazer o trabalho mais bem feito, inclusive, e gerar mais produtividade. Perfeito, fico muito feliz em saber que, na essência, a partir da sua resposta, não só dessa, mas de todas as perguntas, de fato, ela também, o Goldra também traz nessa solução voltada para a produção de estoque a simplicidade inerente e busca também horas de forma mais implícita, hora mais explícita a harmonia dentro do sistema, né? Da sua empresa com os seus fornecedores, da sua empresa com os seus acionistas e clientes. Meu caro Guilherme, quem quiser ler, quem quiser estudar um pouco mais a teoria das restrições, além do livro A Meta, você recomenda alguma outra leitura, Guilherme? Tem algumas leituras bem interessantes. Tem eu diria que o Goldrich, ele escreveu alguns livros sobre a solução de produção especificamente. Tem o A Corrida, que é um livro mais antigo, né, que foi o segundo livro que ele escreveu sobre o ambiente de produção. Você tem também, aí é um livro bem mais complexo, né, que ele fala num nível de detalhe muito grande, que é a famosa Síndrome do Palheiro, né, que foi escrito também naquela época. E eu diria que os outros dois materiais que eu recomendo o pessoal ler são os livros que o Eli Schragenheim escreveu, chama Manufacturing at Warp Speed, acho que esse livro não tem em português, que ele escreveu com o Bill Detmer, e o Supply Chain at Warp Speed também. Ele foca muito mais no ambiente MTO, onde ele explica todos os detalhes da solução, esse outro, que é Supply Chain at Warp Speed, ele fala mais sobre o MTA. E existem alguns capítulos específicos do TLC Handbook que também mencionam, né, que foram escritos por ele e pelo Amir Schragenheim, que falam sobre essas soluções, e eles são bastante detalhados no que diz respeito à descrição, falam inclusive do histórico da migração, de como é que houve a evolução da sofisticação para a simplificação que o próprio Goldrich fez. Esses livros aí, eles acabam dando uma noção muito clara sobre essa solução. Excelente. Meu caro amigo Guilherme, eu mais uma vez, de uma forma muito sincera e muito genuína, eu agradeço pelo seu investimento, do seu tempo, em poder compartilhar toda a sua experiência aqui no canal A Teoria das Restrições na Prática. O canal deve completar agora, essa semana, salvo engano, 5 semanas. Então, temos um pouquinho mais de um mês. Uhum. A depender do mês, um mês. Sim. E hoje cedo eu fiquei muito feliz em ver lá que nós estamos já com 256 pessoas inscritas. E estou falando tudo isso para agradecer especialmente você, que está fazendo parte da história da construção desse canal, que não tem como propósito explicar a teoria das restrições em 2 minutos. Vem aqui saber quais são os segredos. Não. Aqui, com todo respeito às diversas formas de se relacionar com quem busca conhecimento, tem para todos os gostos, não é isso? Todas as raças e todos os credos. E fico muito feliz que aqui pessoas como você proporcionam àqueles que já assinam um canal e aqueles que eu espero que ainda venham assinar, possam encontrar um conteúdo sobre a teoria das restrições com muita qualidade. Então, muito obrigado, Guilherme. Eu que agradeço a oportunidade, Fabiano. Um ótimo dia para você, até a próxima. Para você também, um grande abraço. I'm so proud of you and I just wanna share the love. I'm so proud of you and I just wanna share the love.